Caere, meus queridos e minhas queridas. O tema geral da unidade 1 do livro 1 é decidir dentro do possível, dando continuidade aos conteúdos trabalhados no 6º ano e depois no 7º ano, que tem a ver com o conhecimento e com a discussão sobre como o ser humano pode estabelecer aquilo que é o conhecimento, quais são as formas de se filosofar e de estabelecer aquilo que vai ser dado como conhecimento, né? No primeiro momento, no 6º ano, nas reflexões sobre o que é o filosofar, quais as formas de filosofar, quais os procedimentos, quais as ferramentas que vão caracterizar o filosofar em si. No 7º ano vai aparecer as reflexões sobre as formas do conhecimento, as formas de conhecer para estabelecer aquilo que é um conhecimento verdadeiro de um conhecimento falso, por exemplo. Aqui no 8º ano a gente tem uma reflexão um pouquinho diferente, que o livro sintetiza já no início a partir da seguinte questão: todo mundo me quer, mas nem todo mundo me tem. Quem me tem não quer me largar. Quem não me tem vive a me procurar. Quem sou eu? Obviamente, essa reflexão nos conduz ao tema da liberdade, que vai surgir no livro sobre os temas como: somos livres? Como ser livre? Liberdade e responsabilidade e, por último, a liberdade de ser diferente. Sob a condução desses temas, a discussão central é o tema da liberdade. O que seria a liberdade? Como atingir ela? O que significa ser livre? É nesse sentido que logo no início vai aparecer a reflexão de um filósofo chamado Thomas Hobbes, que vai dizer que não somos livres para o querer, mas apenas para o fazer. Ou seja, essa reflexão ela já engloba e já está pressuposto aqui a ideia de uma liberdade ilimitada já é restringida aqui nessa reflexão do filósofo. Diferente do que a gente imagina, a ideia de liberdade tão imaginada por todos, ela é esmiuçada pelos filósofos para tentar entender de fato o que seria essa tal liberdade. Se existe necessidade e vontade, como que a liberdade seria possível? Se existem coisas que eu necessito, que eu não tenho nenhuma escolha, por exemplo, como que vai aparecer a ideia de liberdade? É isso, por exemplo, que vai aparecer na sequência da discussão do livro com as noções relacionadas à genética no âmbito, por exemplo, da hereditariedade, do fenótipo, do genótipo, coisas que fazem a gente refletir sobre o fato de que somos livres para escolher coisas como o tipo do cabelo, a nossa cor, o tipo de constituição física que temos. Somos livres para isso? Esse tipo de debate é um debate interessante que coloca em questão os limites de pensar a liberdade. Então, o primeiro movimento é entender que aquela liberdade irrestrita, como a ausência completa de dever ou necessidade, ela é um sonho ideal que, na verdade, segundo os filósofos, não é uma ideia interessante de liberdade. A liberdade ela vai ser pensada como o próprio título geral do livro. A liberdade, de alguma forma, significaria decidir dentro do possível, ou seja, não é decidir ilimitadamente, não é decidir de maneira irrestrita. Isso já é interessante para você que está pensando que liberdade é ficar jogando o joguinho e não fazer os deveres de filosofia, já fica pensando por aí, não é bem assim, tá bom? Discutindo essa primeira ideia de o que seria a liberdade a partir do filósofo Thomas Hobbes, vai surgir o tópico como ser livre. E nisso aparece a discussão do filósofo antigo Aristóteles, filósofo grego, a partir da ideia de temperança, ou a discussão sobre como devemos conduzir as nossas ações, relacionando a ideia aqui de temperança a uma espécie de equilíbrio nas nossas ações, em que o conceito de temperança, ele é interessante aqui a gente pensar, por exemplo, na sua matriz etimológica, no sentido de tempero. O tempero, quando ele está ausente, a comida ou o alimento fica ruim. Quando o tempero está em excesso, a comida também não é das mais interessantes. Então, qual seria a melhor comida? Aquela que o tempero está em harmonia, em equilíbrio. Ou seja, essa ideia do tempero faz a gente pensar na ideia de temperança do Aristóteles. De certa maneira, para sermos livres, ou como ser livre, pode ser respondido através disso que o Aristóteles está indicando como uma busca por temperança. Evitar a ausência de tempero na nossa vida e o excesso de tempero em nossas atitudes. Logo de cara, já percebemos que esse tema da liberdade ele vai acoplar também a discussão
discussão sobre a responsabilidade. A ideia de liberdade ilimitada que foi colocada de lado lá no início, ela implica esse conceito de responsabilidade. A liberdade, ela acaba sendo conquistada dentro de um panorama de responsabilidade. Então, liberdade e responsabilidade vão caminhar juntos nessa reflexão filosófica que aparece no livro. Por fim, o livro começa a discutir a liberdade de ser diferente, que é uma das maneiras de tentar entender a alteridade, ou seja, o outro. Nesse encontro com o outro é que percebemos que existe uma multiplicidade, ou seja, uma diversidade de modos de ser, de jeitos de viver, e isso é interessante porque a liberdade daí de ser diferente vai aparecer como uma discussão importante. Atenção aí para a reflexão sobre, por exemplo, o bullying, né? Que seria a rejeição daquilo que é diferente, nesse sentido, juntando elementos de responsabilidade, liberdade e liberdade de ser diferente. Tentem resolver o questionário que vai estar na descrição e dúvidas, comentem aí que eu posso interagir com vocês e responder as dúvidas de vocês, beleza? Até a próxima!